Olá, pessoal. Vamos estudar medicamentos homeopáticos que apresentam tosse excessiva, que pode aí vir desenvolver pneumonia, bronquite, asma, tá? Então, o primeiro medicamento da nossa série de estudo é antimônio tartárico. Esse medicamento é indicado em casos de tosse com chocalhos e muito ruídos. O paciente apresentará uma certa fraqueza, transpiração bem abundante e falta de reação. É particularmente eficaz essa substância em casos de tosse, além desses chocalhos aí bem evidentes, esses ruídos, a tosse será evidentemente, solta, tá? Quando, assim, a gente percebe que os pulmões acumulam muito muco e não tem expectoração. A criança ou a pessoa fica bem catarrada mesmo, tá? Então, isso vai resultando em uma respiração barulhenta e difícil realmente de expelir o muco. A tosse persiste ao longo do dia e da noite e é acompanhada por grande sonolência durante ou após a tosse. O vômito pode ocorrer ao tossir, assim como a náusea intensa. E, além disso, a fraqueza e a dificuldade de respirar, especialmente, serão agravadas à noite, que vai levar o paciente a preferir uma posição mais sentada. Mas essa posição de sentar-se vai piorar os sintomas. E, especialmente às 4 horas da manhã, essa tosse vai intensificar. Então, qualquer movimento causa aceleração da respiração, que vai ser observável pelo movimento das asas do nariz. O nariz vai ficar batendo como se fosse leque. Em casos graves, o paciente pode perder a consciência durante o acesso, o ataque, de tosse. Além dos sintomas mencionados, pode haver uma sensação de queimação no peito e dor ao tossir. E é uma característica bem adicional é que a tosse piora após as refeições, tá? Então, se a criança for lá comer ou você e tiver com essa tosse com chocalhos, difícil de expelir o muco, pensamos em antimônio tartárico. Esse medicamento é utilizado tanto em crianças, idosos que têm muita dificuldade de expelir o muco, com esse padrão de muco e dificuldade de respirar, tá? Geralmente, essas pessoas têm aversão a serem tocadas e ficam bastante irritadas. Então, são crianças que têm um comportamento impertinente, inquieto, fica com choramingos, gemendo, gritando, tá? Então, todos esses comportamentos são acompanhados pela tosse com chocalhos, especialmente à noite, quando a criança pode ficar mais irritada, gritando, emitindo sons bem estridentes durante o sono, tá? Porque as pessoas que precisam desse medicamento, além da tosse, a gente observa esse tipo de comportamento, tá? Então, elas são mais ansiosas, se irritam com muita facilidade e têm aversão à companhia, embora possam buscar conforto na presença da mãe, tá? Principalmente as crianças. Então, pode ocorrer confusão mental ao acordar, mas a gente fixa no comportamento irritado, mais choramingoso e essa dificuldade de expelir o muco, a gente pensa em antimônio tartárico. Esse muco ele provoca realmente vômito, porque a criança, fica com dificuldade, e tosse e não consegue jogar para fora, então vai para o vômito. E aí a gente pode confundir com IPECA, a gente percebe que não é somente IPECA que tem esses sintomas, tá? Então, nessas situações, quando aprofunda mais ou vem a causar febre, a face vai ficar mais fria,
mais cianótica e pálida, tá? A transpiração será mais fria, com uma expressão assim de sofrimento. Os lábios podem ficar azulados quando aprofunda a doença. Então, os dedos também, os dedos das mãos e dos pés costumam dobrar para trás. Isso é um sintoma bem estranho, né? E aí, essa situação pode até indicar que está com um aprofundamento da doença. As crianças que têm ataques frequentes de bronquite, especialmente durante o clima frio, úmido, ou tempestade, ou no outono, primavera, em dias nublados e frios de inverno, podem desenvolver os sintomas de antimônio tartárico, com esse acúmulo de catarro no peito e de difícil expectoração. Então, ao contrário de acônito, beladona e peca, antimônio tartárico, a febre vai ser leve, tá? Com suores mais frios, porque assim, nesses outros medicamentos, a febre é mais intensa, mais forte, até mesmo embriônia. Já em antimônio, não, você não vai ver uma febre mais acentuada, tá? Você vai ver aquele muco todo, aquela dificuldade toda de expelir, mas a febre muito alta a gente não costuma ver. E com essa palidez, essa fraqueza, esses tremores todos no corpo durante a febre. Então, há realmente esse excesso de sonolência, tá? E uma sensação de peso, e a transpiração será realmente frequente, fria e úmida. Quando ocorre calor, o calor é prolongado, mas vem com uma letargia, uma sensação de frio na testa, seguindo aí de curtos períodos de frio, tá? Então, a gente percebe também o pulso é mais rápido, fraco, cheio, mas retoma ao normal quando a febre cessa. Então, essa febre de antimônio tartárico é uma febre intermitente, ou seja, com a temperatura do corpo subindo e descendo repetidamente ao longo do tempo, em vez de permanecer constantemente elevada. Este medicamento tem diversas aplicações, não é somente nessa questão de tosse que pode se aprofundar numa bronquite, numa pneumonia, numa pleuropneumonia, numa asma, tá? Que apresentam aí dificuldades de expectoração. Então, ele é um dos medicamentos muito indicados nesses casos aí respiratórios, mas também tem uma ampla ação no sistema gástrico, tá? Também já foi utilizado em casos do cólera e diversas outras situações. Então, eu enfatizo que os sintomas individuais são mais importantes do que o diagnóstico em si, tá? E trago uma frase de Clark, que é um homeopata muitíssimo famoso no meio aí homeopático clássico, tá? Onde ele diz assim: uma criança que fica brava e tem imediatamente um ataque de tosse, devemos olhar para antimônio tartárico. Por quê? Porque esse medicamento é bem irritável. Então, eu finalizo o nosso estudo de hoje e espero que seja útil. E lembrando que a chave desse medicamento está no comportamento e na dificuldade de expectoração, no grande acúmulo de muco nos brônquios, que é difícil de expectorar, independente da idade. Eu espero que gostem e que seja útil aí para vocês esse estudo, e até o próximo medicamento. E um abraço a todos vocês, fiquem com Deus.